Função exponencial é o que a gente vai ver nesta aula de hoje, é o começo, uma introdução ao conceito geral de funções exponenciais. Então a gente vai ver o que é uma função exponencial, como classificá-la, né, quais são os critérios necessários para que a gente tenha essa função exponencial e também a gente vai fazer alguns cálculos usando essa função exponencial. Mas antes, eu não posso deixar de compartilhar com você nosso link de ofertas imperdíveis da Amazon. Livros eletrônicos, jogos, itens de papelaria e muito mais por um preço acessível. Link na descrição deste vídeo. Muito bem, a função exponencial ela precisa de alguns ingredientes básicos. Assim como na potenciação, a gente tem lá base e expoente. Portanto, existe uma base A para a potenciação e a variável x ela se encontra no expoente. Logo, a gente pode escrever a nossa função exponencial como f de x igual a a elevado a x. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Essa é a forma básica de uma função exponencial. Note, portanto, que a nossa variável x ela se encontra no expoente, tá bom? Então, ela sai aqui lá da frente do f de x e vem para o expoente. Quem está mudando é o expoente, né? O a não muda. Então, essa é uma condição fundamental. Para que a função seja exponencial, o x precisa estar no expoente dessa potenciação. Agora, uma informação sobre a base a. Ela deve ser um número real compreendido no intervalo 0, 1 ou deve ser maior que 1. Como que a gente pode representar isso, esses valores de a, na reta dos números reais? Então, vamos pensar na representação gráfica na reta real. Então, a gente tem a reta real e a gente marca alguns pontos fundamentais. Então, o primeiro, de bolinha aberta, é o 0. O segundo, de bolinha aberta também, é o 1. Bom, vamos preencher os intervalos em que o a pode se encontrar. Então, ele está entre 0 e 1, ou ele está na região maior que 1 e vai para o infinito. Tá? Então, eu vou escrever de uma outra forma. Então, o meu a ele pode estar entre 0 e 1, ou ele pode ser maior do que 1. Uma outra forma de você escrever, tá certo? Onde ele não pode estar? Ele não pode aparecer na região inferior a 0, por exemplo. Ele não pode ser o 0 e ele não pode ser o 1. Esses caras não servem para a base da exponencial, ok? Então, é só onde a gente pintou em vermelho. Entre 0 e 1, não incluindo nem o 0 nem o 1, ou maior que 1. E aí vai para o infinito, não tem problema. Agora, falando em domínio, que é o conjunto de partida, no caso das funções exponenciais, a forma geral pede que o conjunto seja o conjunto dos números reais. O contradomínio pode ser o conjunto dos reais positivos, por exemplo. Não precisa ser, pode ser o tipo de conjunto, mas, em geral, a gente pega os reais positivos. E a gente representa a função dessa forma, saindo dos reais e chegando nos reais positivos, tá bom? Então, é só uma representação. Agora, nós vamos ter uma lista de funções em que nós precisamos identificar quais funções são exponenciais e quais não são exponenciais. Lembrando o seguinte, a função exponencial ela tem a forma f de x igual a elevado a x. Então, o x, a nossa variável, está no expoente e a nossa base a atende aos seguintes critérios. O a é menor que 1 e maior que 0, ou o a é maior que 1, tá certo? Bom, a primeira função, f de x igual a 3 elevado a x. O x, a variável, está aqui em cima do 3. Então, essa parte está ok. E a base é base 3. Essa base atende aos critérios? Atende, porque 3 é maior que 1. Então, essa é uma possibilidade de a, certo? Ou está entre 0 e 1, ou é maior que 1. Se atender a qualquer um dos critérios, passa. Portanto, a função número 1, a primeira função, é uma função exponencial. Bom, vai acontecer a mesma coisa na segunda função.
olha só. Aqui a gente tem a variável x no expoente e a gente tem o número 100, que é maior que 1, tá certo? A nossa base. Portanto, também é uma função exponencial. Agora entramos numa função cuja base é 1 sobre 2 e cujo expoente é x menos 1. E aí, será que é exponencial? Bom, ela não está na forma geral de função exponencial, mas ela atende aos critérios, tá? Então, aqui, você tem sim o x no expoente. Ah, mas ele está aparecendo com menos 1, não tem problema. Ele está no expoente. Então, a nossa variável se encontra no expoente, mesmo que tenha uma outra operação com ela aí. E a nossa base, que é 1 sobre 2, bom, 1 sobre 2 a gente pode escrever como 0,5. O 0,5 está entre 0 e 1, certo? Então, ó, posso escrever que 0,5 é menor que 1 e maior que 0. Portanto, o que eu estou observando? Que essa função também é exponencial, porque ela atende aos critérios. Beleza. Agora, uma outra função exponencial, cuja base é π. Olha só. A base é π e o expoente é o x. Então, na parte do expoente está ok. E no caso do π, também é ok, porque o π a gente sabe que é 3,14, babá. Bom, isso aqui é claramente maior do que 1, certo? Então, não importa se a base é um número irracional. O que importa é que ela seja maior que 1, ou estar entre 0 e 1. Portanto, é uma função exponencial. Agora vem um caso interessante. F de x é igual a menos 8 elevado a x. Vamos pensar um pouco. O nosso expoente é o x, então beleza. Agora, a nossa base, ela não está entre 0 e 1 ou maior que 1. Porque o menos 8, que é a nossa base, é menor do que 0. Logo, a gente não tem função exponencial. Tá? É um exemplo de que não é função exponencial. Agora, o último caso é o mais interessante. Isso aqui é uma função exponencial. Por quê? Porque nós podemos escrevê-la como menos 1 multiplicando 3 elevado a x. O menos 1, ele não está dentro da base, ele está multiplicando a base para fora. E aí você tem aqui o nosso x no expoente e o 3, como a gente já viu no primeiro caso, é uma base possível para a função exponencial. Então, o menos ele não está dentro da base, ele está multiplicando fora. Portanto, isso aqui é sim uma função exponencial. Tá bom? Agora a gente precisa tabular um pouco uma função exponencial. Isso aqui é muito útil para o momento em que nós vamos trabalhar com um gráfico de função. Porque o gráfico, para você desenhar um gráfico, né, esboçar um gráfico, exige que você tenha alguns pontos. Então, eu preciso calcular quais são esses pontos. Então, o exemplo aqui começa assim, ó, f de x igual a 3 elevado a x. Lembre-se de que nós temos pares ordenados, né, pensando em funções, e os pares ordenados são da forma x e y. Ou, se você preferir, esse y é a função, né? Então, você pode escrever x e f de x, tá bom? Ou, neste caso, ainda, a gente pode escrever x e 3 elevado a x. Mas vamos lá. Eu vou calcular o f no caso em que o x é igual a 1. Então, como que eu escrevo isso aqui? Como que eu faço essa conta? Eu escrevo 3 e no lugar do x eu ponho 1. Bom, aí eu penso, 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Portanto, eu vou escrever f de 1 é igual a 3. Tá? Se você quiser escrever em termos de pares ordenados, você vai ter x igual a 3 e f de x também igual a 3. No caso do f de 2, o x é igual a 2. Então, eu faço 3, que não muda, lembre. A base não muda. Quem muda é o expoente. Então, é 3 elevado ao quadrado. Lembrando lá da potenciação, significa que o 3 vai ser multiplicado por ele mesmo. Isso aqui dá 9. Portanto, f de 2 é igual a 9. E se você quiser escrever em termos de pares ordenados, a gente tem x igual a 2 e f de x igual a 9. Agora, f de 1/3. Bom,
a gente vai ter o 3, que não muda, lembra disso, elevado a 1 sobre 3. Como que a gente pode escrever isso aqui de outra maneira? Eu posso escrever em termos de raiz, porque a gente sabe que quando temos uma potenciação racional, a base é mantida, o número que está no numerador, no caso 1 aqui, vai para cima do 3, e o número que está no denominador vai para o grau da raiz, 3. Só que 3 elevado à primeira potência é 3, então a gente fica com raiz cúbica de 3. Então, qual que é o meu par ordenado? Ele é 1/3 e raiz cúbica de 3. Tá bom? Agora nós vamos fazer um exemplo um pouco invertido, vamos falar assim. Eu vou fornecer aqui o valor da f e quero calcular qual é o k que vai no expoente que faz com que a f seja daquele jeito. Tá certo? Então, olha só que interessante. No primeiro caso, a gente tem 3 elevado a k igual a 0. Minha pergunta é, existe isso? Não existe. Não existe um k, um expoente, que faça com que a potenciação seja igual a 0. Então, neste caso, a gente vai escrever o seguinte. Não existe esse k. Vou escrever com símbolo matemático. Não existe k. Agora, eu quero um k que vai no expoente do 3, aqui, da base 3, e seja igual a 1 sobre 9. A gente não entrou ainda em equações exponenciais, mas a gente já pode dar uma palhinha, ou seja, um gostinho, uma degustação do que a gente vai ter. A ideia para resolver equações exponenciais é você sempre igualar as bases. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar aqui do lado, ó, em quem é o 1 sobre 9. Eu posso escrever 1 sobre 9 como 1 dividido por 3 ao quadrado. Só que o 3 ao quadrado, como ele está embaixo da fração, eu posso escrever como 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. E aí eu aplico a propriedade de potência e multiplico os dois expoentes. Fico, portanto, com 3 elevado a menos 2. Logo, no lugar de 1 sobre 9, eu escrevo 3 elevado a menos 2. E quando é que duas potências são iguais? Quando as bases são iguais e os expoentes são iguais. Portanto, nós chegamos à conclusão de que o k é igual a menos 2. Então, a gente encontrou aqui o k é igual a menos 2. Como que eu posso escrever isso em termos de par ordenado? Vou escrever o k, que está no lugar do x, né? Está fazendo as vezes do x como menos 2. E o y, que é 1/9. Beleza. Agora, nós vamos ter 3 elevado a k igual a raiz quadrada de 3. De novo, a propriedade dos expoentes com frações. Então, eu me lembro de que raiz quadrada de 3 pode ser escrita como 3 elevado a 1 sobre 2. Por quê? Aqui é o 2, né? Ali não aparece, mas aqui é o 2. Quem está por fora está por baixo. E quem que vai no 3? O 1. Então, ele vai por cima. Tá certo? Essa é a regrinha. Então, eu vou escrever, em vez de raiz de 3, simplesmente 3 elevado a 1 sobre 2. O k é igual a 1 sobre 2, né? Para que a potência seja igual, a gente precisa ter o expoente igual. Qual que é o par ordenado aqui? O par ordenado vai ser meio e raiz de 3. Se eu quiser tabular a minha função, eu posso usar os valores que eu acabei de encontrar. Eu coloco numa tabelinha x e f de x. O nosso primeiro x, os primeiros 1, 2 e 1/3. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 1/3 aqui. Bom, no caso do 1, a gente viu que é o próprio 3. No caso do 2, a gente viu que é o 9.
No caso do 3, a gente viu que é raiz cúbica de 3. Não estou colocando em ordem, tá? Aí a gente pode colocar também quando x, ou em particular aqui k, é menos 2. Então a gente vai ter menos 2 e 1 sobre 9. A gente vai ter meio e raiz quadrada de 3. Né? Então aqui 1 sobre 2 e raiz quadrada de 3. Por que eu preciso disso aqui, dessa tabela? Porque quando eu construo o gráfico, eu preciso dos pontos, de alguns pontos para entender como que a função é desenhada. Ok? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos começar a pensar nos gráficos das funções exponenciais. Beleza? Bons estudos!